aqui a aula de vocês. Então, qualquer coisa manifestem-se aí, abram o microfone ou falem no chat, tá? A gente tá aqui pra interagir, pra trocar ideias e aprender acima de tudo, beleza? Então, gente, como alguns de vocês me conhecem já, eu sou Henrique Naim, né? Sou engenheiro mecânico, dou aula de física no cursinho há alguns anos, e é isso, vamos para a aula de hoje, né? Então, como mencionei, rapidamente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrostática, tá? Então, hidro vocês já devem associar alguma coisa aí à água, a fluidos, alguma coisa assim. E estática, como vocês devem reparar, é alguma coisa que fica parada, né? Então, aqui a ideia hoje é tratar sobre mecanismos, algumas leis, alguns princípios a gente vai falar aí sobre hidrostática, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho sobre fluidos, né, e pra gente ter algumas definições e alguns entendimentos em comum, né. Então a primeira coisa, o que que é fluido, né. Eu pessoalmente já vou deixar uma coisa bem clara aqui, tá, eu sou o tipo de pessoa que fala fluido, existem pessoas que falam fluido, mas eu acho isso muito zoado, mas eu respeito, se vocês falarem fluido também, então não tem problema, tá. Mas eu gosto de falar fluido. E e aí primeiro pra gente começar aqui a aquecer, tem, esse link aqui, que é um Menti, eu vou jogar no chat para vocês acessarem, e eu quero que vocês cliquem aí e me ajudem nessa parada, né. Vocês vão abrir a tela e vai aparecer essa pergunta para vocês aí: "O que que significa fluido para vocês?". E aí vocês conseguem colocar até 2 palavras, tá. Então, como tem bastante gente na sala aí, dá pra gente esperar uns 3, 4 minutinhos para ver o que vocês entendem por fluido, né. Aí vai criar uma nuvem de palavras aqui, vai ficar mó da hora. E aí a gente clica lá, ô Vitor, e escreve lá no link, faz a boa, pra ficar um negócio bonitão. Ó, alguma pessoa colocou: "Coisas que fluem, algo contínuo". Nossa, mandou bem, logo de primeira. Livre, água, água que escorrega, líquido, água, coisas que fluem. Expansão, líquidos, água, substância líquida, livre, líquidos, movimento, água. Bora, galera. Tem mais pessoas na sala, hein? Vamos lá. Líquidos, excesso, algo que escorrega, expansão, movimento, líquido, livre, água, coisas que fluem. Boa. Vamos lá, tem mais gente aí, hein? Cliquem aí. Tem 18 pessoas na sala. Tudo bem que 2 são Pedro Tavares. Mas tem bastante aluno, tem 16 alunos e só tem 8 respostas. Vai, gente, ajudem aí. Vou esperar mais uns 2 minutos para vocês responderem. Alguém teve dificuldade em acessar? Qualquer coisa fala aí, hein, que nós ajuda. Líquidos, líquido, 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 muito líquidos, água, coisas que escorregam. Algo que segue e escorrega, movimento, substância líquida. Boa, boa. Vocês estão com um entendimento legal sobre o que é fluido, eu acho. É, líquido, né. Só enquanto a gente está finalizando aí, eu queria contar uma história para vocês. Na faculdade tem uma matéria que chama Mecânica dos Fluidos, que é esse livro aqui, ó. Eu até trouxe para mostrar para vocês, que é um livro que eu gosto, a matéria que eu gosto muito. E na primeira aula, justamente, tipo, é isso, né, o tema da aula, que é definir, assim, no nível muito específico o que é fluido, sabe. E aí o professor te mandou assim: "E aí pessoal, o que que é fluido? O que que é líquido?", né. Aí um maluco logo associou a filosofia de Bauman, que é de sociedade e modernidade líquida, sabe. E esse conceito de Bauman, não sei se vocês trataram com a professora Priscila já, se sim, deem um toque aí. Eu também provavelmente não sou a pessoa que mais conhece para explicar para vocês, mas é uma parada que a modernidade é muito líquida, né, as pessoas atualmente hoje não são sólidas, elas não são robustas. Todas as coisas na nossa cultura flui como um líquido, sabe, as coisas escorregam e vão se esvaziando muito rápido. Então, o cara meteu essa logo na primeira aula de McFlu, mecânica dos fluidos na facu. Ó, Savon ama o Bauman, brabo. Dá uma aula pra nós aí então depois, se sobrar tempo, sobre o que é modernidade líquida. Você deve saber melhor do que eu. É, Flora, os caras vão longe na facu. Às vezes os caras só querem ocupar espaço da aula pra acabar logo.
Mas essa aí o maluco foi sagaz. Beleza, temos 13 respostas. Acho que a gente tem um consenso aqui de que fluido é alguma coisa que escorrega ou que é líquido, água, sangue. Ah, essa eu não tinha visto. Os caras estão, cê é louco, góticos. Não, beleza, vamos lá. Então o que que é fluido? Hã Aí que fizemos nossa mente, né, aí eu coloquei uma figura aí que é um líquido, né, que tem as ondulações aí, provavelmente água ou alguma outra coisa azul, né. E aí eu trago aí já a definição do professor Brunetti, que é desse livro que eu mostrei aqui, que é: "Fluido é uma substância que não tem forma própria, né, ela assume o formato do recipiente". Então diferente, acho que só daí já dá para fazer uma analogia direta com o estado da matéria, né, então, quando a gente fala muito de substâncias sólidas ou objetos sólidos, né, são coisas que possuem um formato próprio, então que nem meu computador, eu tô olhando aqui, meu mouse, né, sei lá, qualquer coisa, meu fone, enfim, eu, né, e por outro lado, uma coisa que não possui formato próprio, né, a gente consegue associar aí principalmente, no meu entendimento, a líquidos e gases, né, então, quando a gente fala sobre gases, né, eu acho que nenhum de vocês colocou isso na mente, né, não sei se vocês tinham conhecimento também, mas nós consideramos gases como fluidos, né, porque eles principalmente obedecem esse conceito de não possuir a forma própria, né. Então se você colocar um gás em um ambiente, provavelmente ele vai se expandir ali e ocupar todo aquele volume, né, até ele ocupar o formato do próprio recipiente, né, em si, o gás, né, então, enfim, é uma viagem esse negócio. E aqui eu trago uma simulação computacional de mecânica dos fluidos, que é uma coisa que eu gosto. Então aí é provavelmente uma válvula e dá para você ver as linhas de contorno das partículas de fluido que vão se misturando ali, fluindo, né, e passando. Então, isso aqui a gente está falando já de um líquido, né, como uma água. Obviamente vocês não precisam saber disso, mas eu trouxe porque eu acho um negócio legal, tá. Então, enfim, dá para você ver todo o contorno ali do fluxo de água e enfim, né. Então acho que dá pra gente ter um consenso de que, fluidos a gente está falando de líquidos e gases, né, principalmente, e também de que, é isso, e de que eles assumem o formato do recipiente que eles estão, né, dado o volume que eles mesmos têm, tá. Beleza, e aí pra gente começar a falar um pouquinho sobre essas leis e afins, princípios, né, a gente vai falar algumas coisas, bem conhecidas nessa aula. Primeiro a gente tem que estabelecer alguns parâmetros aqui matemáticos, né, para a gente entender direitinho do que a gente está falando quando a gente trata algumas coisas, tá. Então, primeira coisa, né, quais são os principais parâmetros dos fluidos? Falando principalmente de uma maneira matemática, assim, e mais técnica da coisa, né. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é volume, né, então volume acho que vocês tratam em matemática, já devem ter tido aulas há algum tempo já provavelmente, né, então a gente está falando aí de unidades metro cúbico, centímetro cúbico, litros, entre outros, né, e aí esses volumes são calculados através aí, no caso de um cubo, né, uma aresta aí, tipo base vezes altura vezes a profundidade, enfim. E aí obviamente esse volume de um recipiente, enfim, varia em função da geometria que ele possui, né. Mas é importante a gente ter conhecimento do volume, porque quando a gente trata de fluidos é importante saber disso, tá. E também a gente começa a falar de densidade, né. Densidade, por favor, me ajudem aqui, vocês já tiveram alguma aula de química que tratou sobre densidade ou é a primeira vez que a gente vê no cursinho? Me ajudem. Abram o microfone ou falem no chat. Já, Flora? Eu acho que não. Beleza. Então só pela não, beleza. Vocês já devem saber, tipo, da vida, assim, né, mas vamos só para manter um padrão aqui no cursinho, vamos explicar com maior, detalhe, né. O que que é densidade? Densidade, pessoal, é um parâmetro, tanto da física quanto da química ou da vida no geral, né, que a gente usa para expressar, mais ou menos, o quão denso é algum determinado objeto ou fluido, material ou alguma outra coisa. Então, basicamente, quando a gente fala de densidade, né, a gente trata sempre da razão entre a massa de um objeto dividido pelo seu volume, tá. Então, por exemplo, a água possui uma densidade de 1000 kg por metro cúbico, então, um metro cúbico de água sempre vai ter 1000 kg, né, isso é mais ou menos um padrão aí que a gente tem estabelecido, né. E aí existem, outros materiais, outros objetos que possuem densidades diferentes, né. Por exemplo, quando a gente fala de aço,
O aço tem uma densidade de mais ou menos 7.600 quilogramas por metro cúbico, então ele é mais ou menos umas 7 vezes mais denso que a água, né. O alumínio possui, uma densidade de 2.600 mais ou menos quilogramas por metro cúbico. Então, assim, né, o que eu queria trazer aqui é o seguinte, densidade é um parâmetro muito importante também nos fluidos, né, porque, como eu falei, a água, eh, assim, tem uma densidade de em torno de, 1.000 quilogramas por metro cúbico, por aí, né. Quando a gente vai falar de óleo, por exemplo, o óleo geralmente está entre 800 quilogramas por metro cúbico, enfim, né. O que acontece é que é sempre isso, a densidade, né, é sempre uma razão entre a massa que um objeto possui, né, ou um fluido, dividido pelo volume que ele ocupa, tá. Então é importante a gente ter esse conceito bem estabelecido agora, porque as próximas coisas que a gente vai falar aqui nessa aula de hidrostática e de fluidos, né, a gente vai tratar basicamente com densidade sempre, tá. E aí, bom, eu coloco 2 fórmulas aqui, né, uma delas possui o Dzinho, que é de densidade, e a outra possui a letra grega μ, né. Então, dependendo da onde você está acessando, assim, da sua fonte, você pode ter essas 2 nomenclaturas diferentes, né, ou até outras letras gregas, tá. Mas independente da nomenclatura, a densidade vai ser sempre uma coisa só, que é massa dividido pelo volume de alguma coisa, beleza? E aí a gente tem, obviamente, sempre massa em quilogramas ou em gramas, né, e volume em metro cúbico, centímetro cúbico ou litros, tá bom? Alguma pergunta sobre isso? Ou observação? Ou podemos seguir? Hein, pessoal? Flora, Maria Clara, vocês falaram que não lembravam, ficou tranquilo, dá para entender? Qual era a pergunta mesmo? Se vocês já tinham tido densidade no cursinho antes, em química. Eu Mas acho que eu já tinha tido, mas é porque eu tô muito tempo no cursinho, assim, sabe? Aí, tá. tipo, eu Não, devo ter beleza. tido, mas outras pessoas não sei. Tá bom, mas o pessoal já então se você já conhece, então o pessoal tá falando que tá tudo certo, então firmeza, eu vou seguir, tá. Mas valeu aí por abrir meu microfone, Flora. Por nada, por Hã, nada. então vamos lá. Ah, sim, ali coloca uma conversão muito importante que é de 1 m3 que é igual a 1.000 litros, né. Essas e outras conversões são coisas que a gente tem geralmente em padrão, assim, em fontes a gente consegue acessar, mas é importante a gente ter, assim, de bate pronto quando precisa, né. Fala aí, Flora. A gente vai usar a unidade de medida nesse aí? Hoje não tem nenhuma conta, né, nenhum exercício, mas quando vocês forem fazer exercícios, sim, é importante saber conversões em unidades de medida, tá? Ah, tá bom. Tá bom? Hoje vai ser uma aula um pouco mais teórica, eu vou colocar alguns princípios e, afirmações e leis para vocês, e aí, a gente pode treinar isso melhor na aula de exercícios, tá? Depois, na semana. Beleza. E aí, pessoal, uma coisa que vocês devem ter ouvido falar já é esse negócio de pressão, né, e pressão atmosférica. Então, quando a gente começa a falar de pressão, eu gosto sempre de começar na pressão atmosférica, né, porque acho que é um termo que todo mundo conhece bastante, ou já ouviu falar, pelo menos em algum lugar, né, e aí, eu acho um tema bastante interessante também, né, e enfim. Qual que é a ideia, né, de pressão? A pressão, na verdade, ela vai ser sempre, mais ou menos a força colocada, em uma determinada área, né, em cima de um fluido. Então, quando a gente está falando da Terra, né, a gente tem a superfície terrestre, certo? E a gente tem ali toda a nossa atmosfera, né, vocês devem ter aprendido isso em geografia. E essa atmosfera é composta por gases, né, e esses gases, eh conforme a gente vai chegando mais perto do espaço, a gente tem menos pressão, porque o espaço não tem pressão nenhuma, né. Então, conforme a gente vai adentrando a atmosfera da Terra, a gente vai acumulando o peso dos gases que estão acima, né, desde o espaço até a superfície terrestre, né, até a gente chegar na superfície em si, que é onde a gente está agora, que é onde a gente vive sob a pressão atmosférica, né. E aí, o que eu queria colocar para vocês aqui, é que é muito interessante isso, porque em lugares que têm uma altitude mais elevada, né, como algumas cidades que ficam em montanhas e afins, né, você tem ali, o que a gente costuma chamar de ar rarefeito e tudo mais, né, que aí o que significa, na verdade, né. Lá em cima, como a gente tem menos pressão, a gente geralmente tem menos, partículas de ar, né,
no mesmo ambiente, então o ar costuma ficar mais rarefeito, né. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas tem, já vou na sua dúvida, Maria Clara. Já tem, já tiveram relatos, por exemplo, de jogadores de futebol que foram jogar, em campos que ficam, por exemplo, no Chile, sabe, que tem a Cordilheira dos Andes ali, e é mais perto do espaço, né, relativamente falando, e acabaram, sofrendo com falta de ar, porque o ar realmente é mais rarefeito. Lá você tem menos, entre aspas, "partículas de ar", assim, no mesmo ambiente, né, entre aspas. Então, enfim, e aí conforme você vai chegando mais perto da praia, né, você tem uma pressão maior de gases, é isso, Lê, boa. Quando você vai chegando na praia, né, ali você tem uma maior quantidade de gases, porque é o nível, real, nível do mar, né, a gente chama assim. Então, é o que a gente costuma tratar de chamar de pressão atmosférica, porque é realmente toda aquela coluna de gases ali, desde o espaço até lá embaixo, pressionando, né, ali pra gente, viver, né, enfim. Fala aí, Flora, depois eu respondo a Maria Clara. Quando eu estava pensando, tipo, nessa pressão aí que você estava falando sobre, tipo, os. Como é o nome? Os jogadores lá. Uhum. No Peru tem aquelas coisas que é bem alta, né? Que é pra você subir, né? Então tem Sim. pessoas que tem que tomar um chazinho lá pra conseguir subir, porque. Ah, é? Então, a mesma coisa, não é? É isso mesmo. Não, eu não sabia desse negócio do chá, vou até procurar depois. Mas, bom, fala aí, Letícia. Professor, eu não sei se tem totalmente a ver, mas é porque eu também não entendi essa última parte que você explicou, se foi disso, que tipo, quando a gente vai pra praia, né, dá um negócio no ouvido, né? Tipo, eu não sei se você Isso, fica. É muito ruim. Aí eu não é sei, isso tem a ver, mesmo. não tem? Tem a ver. Porque é o seguinte, quando a gente está aqui em São Paulo, né, a gente está acostumado a uma pressão atmosférica X, certo? Que é o que a gente tem aqui em São Paulo. E aí quando a gente desce para a praia, né, a gente desce a serra, certo? E lá embaixo a gente tem uma pressão maior, justamente pelo que eu falei, a gente está mais próximo do nível do mar, né? Ou seja, a coluna de gases que tem até lá embaixo é maior, então a pressão é maior, né? E aí, eu não sei explicar biologicamente isso porque acontece, né? Mas eu sei que nosso ouvido, quando a gente está acostumado aqui nessa pressão de São Paulo com essa pressão e a gente muda isso rapidamente quando a gente desce de carro para a serra, né? Ou de ônibus, ou enfim, e aí acontece alguma coisa estranha no ouvido, eu não sei exatamente o que que é, mas é justamente por causa disso mesmo, ô Letícia, por causa da pressão, variação de pressão, tá? Boa. Maria Clara, a Maria Clara comentou assim: "O espaço não teria pressão por conta que não tem fluido?" Não, na verdade, a gente consegue levar fluidos para o espaço, né, até eu não sei se algum de vocês já viu, quando a gente coloca, por exemplo, água no espaço, né, ou ela, enfim, vaza de algum lugar, ela fica flutuando lá, né, então assim, eh eu não sei dizer, mas, assim, é possível levar fluidos para o espaço, né, mas o que acontece é que a gravidade da Terra em si, se não me engano, tem alguma atração com os gases também, e aí é por isso que eles ficam até uma altura determinada e depois disso eles não escapam mais, é uma coisa bem estabelecida já. Hã, fala aí, Maria Clara, por favor. Outra coisa, aí tá escrito que, tipo, quanto mais alto, menor pressão vai ser, certo? Exato. Isso teria sentido, tipo, por conta que tá mais perto do universo não, eu esqueci o Do nome agora, espaço. do Sim. espaço. É exatamente isso, porque é como eu estava falando, né, a gente, eu vou até entrar depois no próximo slide, acho que vai ficar um pouco mais claro, mas a pressão ela vai ser sempre relativa à quantidade, à coluna, à altura de coisas que vai ter em cima de você para pressionar você, né. Então quanto mais baixo, mais gases a gente tem para pressionar a gente, né, e ter uma maior pressão ali naquela superfície. Quando a gente está num lugar mais alto, a coluna a altura realmente dos gases que ficam ali é menor, né, então a gente acaba tendo uma pressão menor, tá. Ficou claro? Acho que vai ficar no próximo slide aí. Beleza? Valeu aí, galera, pela interação. Então, beleza. A gente falou de pressão atmosférica, né, agora vamos falar um pouquinho de pressão hidrostática, tá. Então é o mesmo conceito que eu estava falando de coluna até agora, né, o que acontece é o seguinte, ó, aqui eu coloquei um cilindro, né, tipo um copinho d'água, né, e um corpo lá dentro, uma bolinha, né. Então, dentro desse cilindro, o que a gente entende é o seguinte, né, você tem ali a pressão atmosférica que está em vermelha agindo sobre esse cilindro, né, então como eu falei, a gente está no planeta Terra, então
tem toda aquela coluna de gases da nossa atmosfera pressionando ali na nossa superfície, né, e aí até o nosso corpo se adaptou a isso ao longo dos anos, né, ao longo dos milhões de anos de evolução aí, e além disso, a gente ainda tem a pressão exercida por esse meio aquoso aqui, né, por essa água. Então, é o que eu estou chamando aqui de pressão hidrostática, né. Então a gente tem a pressão atmosférica em vermelho que age até aqui, né, e aí na bolinha, além disso, ainda está agindo essa pressão hidrostática, né. E aí, bom, o que que é essa pressão hidrostática, né? Basicamente, pessoal, a gente estava falando de densidade agora há pouco, né, e a gente consegue concordar aqui que a água vai ter um peso, né, ou qualquer fluido possui um peso também, né, uma massa X. E aí, como a gente já falou de força-peso aqui também antes, né, então vocês sabem que os corpos, são atraídos aí pela Terra, né, e é o que a gente costuma denominar aí de força-peso, né, que age sobre todos os corpos que possuem massa. Então, o que a gente consegue concluir é o seguinte, né, essa água que está aqui, toda essa altura de água vai pesar em cima dessa bolinha, certo? E aí a gente traduz, entre aspas, esse peso como sendo a própria pressão hidrostática, né, é o mesmo conceito dos gases que a gente estava falando agora, só que aí passa a ser já na água, né, e tratando aí de um recipiente contido, né, e afins, tá. E aí, o mais legal de tudo é que tem como quantificar isso, né, é o que a gente chama aí de lei de Stevin, né. Maria Clara, na hidráulica usam essa expressão hidrostática, não usam para mover cilindros? Sim, mas aí é outra lei, a gente vai falar já, tá. Aí é Pascal, beleza? Vamos falar um pouquinho de Stevin antes, né. O que que é a lei de Stevin, né, ela vai falar o seguinte, ó, aquela pressão que está sendo exercida na bolinha, ela vai ser igual à densidade do fluido vezes a gravidade, né, que nem a gente estava falando que tem a ver com peso, né, então tem a ver com gravidade, vezes a altura total daquele cilindrinho, né. Então, aí que a gente vai ter, né, P é igual a pressão, né, a unidade principal de pressão aí no sistema internacional é Pascal, tá, justamente por conta do princípio de Pascal também, a gente vai falar depois. Existem algumas outras variações como bar, né, e ATM, que é uma atmosfera. E aí essa letra grega Mi, que é um uzinho meio estilizado aí, que é a densidade, né, do fluido, então a gente vai tratar ele geralmente em quilograma por metro cúbico, né, ou grama por centímetro cúbico, tá bom? G é a gravidade, então isso a gente vai considerar ali sempre 10 metros por segundo quadrado, né, então aqui 10 metros por segundo. E H é a altura, tá? Então em inglês, você estava tendo aula de inglês aí, H é height em inglês, né, e aí a gente usa geralmente o Hzinho aí para simbolizar, tá? Ou qualquer outra coisa que vocês quiserem também, se a conta der certo, tá tudo certo. E bom, o que é interessante falar também é que essa unidade que eu mencionei aí, o Pascal, né, ele é igual numericamente a 1 newton por metro quadrado, né. Ou seja, essa pressão de 1 Pascal, que é a unidade fundamental de pressão, vai ser igual como se você estivesse pressionando um cilindro, que nem você mesmo colocou, e Maria Clara depois a gente vai explicar melhor, como se você estivesse colocando a força de 1 newton num cilindro, que possui uma área de 1 metro quadrado, né. E aí isso vai ser uma pressão de 1 Pascal, certo? Ficou claro aqui essa lei de Stevin, pessoal? Vamos voltar no cilindro para ver se vocês entendem. Vou colocar, Flora, colocar o slide no Classroom e também tem a teoria já tá pronta lá, tá? Depois eu coloco. Teoria com os textos. A altura, se for para baixo d'água, ela fica negativa ou a altura é só para cima? Vitor, a gente está falando aqui sempre de submersos, né? De fluidos, de objetos submersos, né? Ou de calcular a pressão sempre em relação ao nível do solo, né? Porque o que acontece é o seguinte, a pressão, quando a gente está falando de lei de Stevin, ela tem muito a ver com a gravidade, né? Então não teria muito como a pressão ou a água ser negativa, né? A altura ser negativa, porque a gente está falando sempre em relação ao nível do solo, né? Então a pressão ela age sempre nesse caso de cima para baixo, né? Por ser principalmente movida aí pela gravidade, né? Nesse negócio da pressão hidrostática, tá bom? Então é sempre, assim, um fluido, que está aqui embaixo, ou você precisa calcular a pressão que está aqui, né, e a altura é sempre relativa ao nível superior ali, do reservatório, tá. Ficou claro? Dá um alô aí, qualquer coisa. Beleza, boa. Beleza, galera? Olha aí, ó. Então, aqui eu coloco 2 pontos, né, você tem um ponto H1 e um ponto H2 aí,
E o interessante é que a diferença de pressão entre eles, né, vai ser sempre, a densidade vezes a gravidade vezes a altura entre os 2, né. Porque o que é interessante da pressão é que ela também é sempre relativa, né. Então, assim, quando a gente está falando nível, efetivo, né, desconsiderando a pressão atmosférica, aqui no topo do reservatório você não tem pressão nenhuma, né, que você não tem altura nenhuma, não tem nada pressionando ali fora a própria atmosfera, né. Então se a gente jogar fora a atmosfera da equação, o que acontece é que a pressão aqui vai ser zero, né, e aí conforme você vai descendo, você vai aumentando a altura de que o objeto está submerso, né, e afins, e aí vai sempre aumentando a pressão, né. Então, dentre esses 2 pontos aqui, você sabe me dizer qual deles tem uma pressão maior atuando nele? Ou por vivência ou pela equação que vocês entenderam? H2. H2? H2. Boa, Vitão, boa, Flora, mandaram bem. Exato. Vocês já ouviram falar de submarino? Já, né, lógico. Sim. Submarino, mano, é um negócio muito louco. No final da aula vai sobrar um slide lá, depois a gente fala. Mas, basicamente, é um veículo, né, que ele fica submerso, né, lá debaixo do oceano, geralmente. Foi muito utilizado aí na Segunda Guerra Mundial, né, pra afundar navios e afins, né. Mas o que é interessante é que ele precisa atuar numa pressão absurda, né, porque você tem muitos metros de coluna d'água pressionando aquele veículo, né, e ali é muito fácil, se você tiver um material fraco, por exemplo, é muito fácil o submarino fazer assim, ó, ele simplesmente é esmagado pela pressão da água, entendeu. Então, existe um baita trabalho aí por parte de engenharia mesmo para fazer esses projetos, né. Enfim, é bastante interessante. Também tem uma relação com a espessura da casca do submarino, né, quando ele é cilíndrico e afins, né. Mas é bem legal, tá. Tem várias aplicações aqui. Show, podemos mover para o próximo? Próxima lei, barra princípio, barra etcétera. Yes, let's go. Boa. Aí aqui, o Maria Clara, foi um negócio que você trouxe, né, que é o princípio de Pascal, e ele também atua sob pressão, né. Só que aqui a gente está falando de um negócio que é diferente, não sei se vocês repararam. Aqui a gente não vai falar mais sobre altura, a gente vai falar sobre força principalmente, né, força de atuação, uma força que é atuada nesse sistema hidráulico. Então, vamos fazer o seguinte, ó, nesse experimento aqui, ó, vamos supor que eu coloco, a força F1 ali em cima daquele primeiro êmbolo, né, que tem uma área A1, e também tem uma outra força F2 ali equilibrando no êmbolo 2, que é o que tem uma área 2, né. Aparentemente ele é maior, ele é mais torudo, né. Eu também gosto bastante, Maria Clara, de hidráulica, gosto bastante. E aí, bom, o que acontece, a gente empurra um êmbolo e deixa o outro livre, né. Vocês conseguem concordar comigo? Tipo assim, ó, se eu pegar um êmbolo, eu empurro um e eu deixo o outro livre lá, o que acontece com ele? Dá um salve aí, galera, me Ele ajudem. vai subir, não é? Vai subir, exato, perfeito. Alguém tem algum entendimento diferente de que ele vai ficar parado? Não, né? Beleza. Então se a Ou gente também, tipo, eu acho que pode jorrar água, né? Tipo, se tiver algum espacinho assim. pode jogar exato, exato. E aí tem a ver com a pressão também. Se empurrar um vai subir, mas não vai ser suficiente para transbordar. Mas se for F2 vai transbordar. Não, aí você mano, boa, mandou bem. Mandou bem. Mas isso aí é por causa de volume, né, principalmente. Quando você eu não vou entrar muito no mérito, né, mas é o seguinte, quando você empurra o A1, né, você tem uma área menor e você vai ter um deslocamento X. No A2, ele tem uma área maior, então o deslocamento vai ser menor, porque vai ser o mesmo volume. Só que se você empurrar o A2, ele tem uma área maior e você vai colocar um curso X ali, um deslocamento X, né. E aí no outro, como ele é mais fininho, você vai ter um deslocamento maior para compensar esse volume, aí possivelmente transbordaria, você mandou bem na sua análise. Se tivesse 2 com a mesma área não ia acontecer nada. Ia acontecer, só que você não ia ter mudança de força, né, Maria Clara, acho que você está se antecipando um pouquinho. Se você tiver 2 iguais, o que vai acontecer é que o que você empurrar em um vai subir no outro, vai ser igual, tá ligado? A área é a mesma, então a força vai ser a mesma e o deslocamento também. Belê? Não, mas beleza, a primeira etapa do nosso experimento virtual aqui tá feito. E aí, bom, a gente pode concordar que a pressão ali na linha horizontal vai ser a mesma, né, de qualquer forma, quando você coloca uma pressão ali na força. E aí, pessoal, a gente entra aí com o negócio do princípio de Pascal, né. Pascal foi um maluco que pegou e falou assim, ó,
Meu, eu tenho certeza que se eu pressionar isso daqui e eu aumentar a área do outro lá, o deslocamento vai ser menor, mas a força vai ser muito maior, né. E aí a gente consegue quantificar isso colocando essa fórmula aí, ou essa equação, como vocês preferirem, que é a seguinte, né, pressão é igual a força sobre área, tá. E aí o que acontece? Aqui tem algumas coisas muito interessantes que podem acontecer, né. Se a própria Maria Clara falou aí que no curso que ela está fazendo tem hidráulica, né. Então, o que acontece? Se eu colocar uma força F1 ali, na área A1, né, vamos supor que a força seja 1 newton, certo? E a área seja 1 metro quadrado, beleza? Então a gente vai concordar que a pressão ali vai dar 1 pascal, né, vai dar 1, tudo 1, né, 1 dividido por 1 dá 1. Só que quando a gente vai para o êmbolo 2, a gente tem uma área maior, né. Se a gente tem uma área maior e a conta tem que dar 1, então a força vai ter que ser 2 também, né. Nossa, buguei aqui, espera aí. Ó, se a área 2 é igual a 2 metros quadrados, por exemplo, né, e a pressão vai ser a mesma, que vai ser 1, então a força 2 também tem que ser 2, porque aí a conta vai dar 1, né. Ou seja, qual é o ponto aqui? Dá para você construir coisas, a partir disso, mecanismos de multiplicação de forças, né, ou outras coisas que você queira fazer para multiplicar a força que você está fazendo, né, para, enfim, ter alguma finalidade X, né, ou Y. E aí as pessoas usam muito isso no ramo da hidráulica, né, para, por exemplo, meu, eu vou falar da minha aplicação, porque eu sou engenheiro mecânico, eu gosto muito disso, da área, né. Então, quando a gente fala de, acionamento de pedal de freios, por exemplo, né, o freio funciona nesse princípio, então você coloca uma força lá no pedal, só que na realidade a força na pinça, na roda lá vai ser muito maior, porque você tem várias multiplicações de força, né. Enfim, né. Essa que é a graça do negócio. Aí, meu, vai da sua criatividade aí pra gente fazer qualquer coisa que quiser, sabe. Bom, e aí, enfim, como eu falei já, aí, P nessa equação é a pressão, né, força é F, né, e A é a área, beleza? E aí 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Manda bala, Letícia, fica à vontade, pode falar. Professor, eu não entendi muito bem. Tipo assim, eu entendi que do primeiro, se for 1 a força, aí a área também tem, tipo, tá ali os dois juntos, né? Mas no Isso. caso você fala os dois lados. Os 2 lados têm a mesma pressão, né, porque é o mesmo reservatório aqui, então todas as partículas aqui nessa linha, por exemplo, elas possuem a mesma pressão atuando sobre elas. Eu devo admitir que eu mandei meio mal na minha explicação aí, então nessa explicação da conta, então eu vou, colocar aqui uma continha para a gente fazer juntos, tá. Vamos supor que a força 1 seja igual a 1 newton, beleza? E aí a área 1 também vai ser igual a 1 metro quadrado, por exemplo, beleza? Aí a gente consegue concordar que a pressão aqui, nesse caso, vai ser 1 newton por metro quadrado, certo? Beleza? Por enquanto? Dá 1 dividido por 1, dá 1. Sim. E aí, essa pressão, ela vai ser a mesma aqui nessa linha do reservatório, ou em todos os pontos, né, enfim, a pressão vai ser igual aqui, tá? Se a gente desconsiderar a pressão atmosférica. E aí, quando a gente leva para o êmbolo 2 essa brincadeira, se eu possuo uma área A2 de 2 metros quadrados, por exemplo, vou pegar isso daqui, A2 igual a 2 metros quadrados, sei lá, né. E a gente sabe que a pressão também é igual a 1, né, ainda, newton por metro quadrado. Então, para essa conta fechar, a força também tem que ser 2, né, porque se você for dividir a força no êmbolo 2 pela área no êmbolo 2, tem que dar a mesma pressão no reservatório, a gente tem que obedecer a lei, certo? Entendeu? Boa. Pessoal, alguém não entendeu isso daqui? Eu acho que eu mandei meio mal na primeira explicação, mas enfim. Eu não entendi essa última parte do cálculo que você fez, da continha, tipo, que você Uhum. falou que tem que dar 2. Então, ó, vamos lá. É sempre essa relação aqui que a gente está obedecendo, né, pressão igual a força sobre área. Então, se a gente colocar uma força 1 de 1 newton no primeiro êmbolo e a área dele for igual a 1 metro quadrado, vai ter uma pressão de 1 newton por metro quadrado, né, então a pressão no reservatório, a gente concorda que é sempre igual a 1, tá. Porém, no êmbolo 2, a gente tem uma área que é um pouco maior, ela é dobrada, né, vamos dizer assim. Então se a área, nossa, eu coloquei, putz, errei aqui.
se a área 2 for de 2 metros quadrados, para obedecer à mesma pressão, a força 2 exercida ali tem que ser também de 2 newtons, né? Para manter a mesma relação. Então, se a gente for aplicar essa equação aqui no êmbolo 2, a gente vai ficar com força igual a 2, área igual a 2 também, e aí a gente obedece a mesma pressão, que fica como 1 newton por metro quadrado. Entendeu? Ou não? Uhum. Ficou claro mesmo? Tipo, se não, tudo bem, a gente pode voltar. Fica assim. Tá bom. Gente, depois se ficar confuso, leiam a teoria também, o material tá muito bom, tá? E sempre é um bom complemento para vocês, né? Enfim, tá? Sempre legal. E também tem lista de exercícios que eu vou colocar lá. Então treinem. Essa matéria vai cair no simulado também amanhã, então se preparem, treinem, e é isso. E aí a gente tem que treinar mesmo e se preparar, né? Para os vestibulares aí estão chegando, tá? Então, vamos seguir. Mais algum ponto aqui, pessoal? Por enquanto. E aí eu coloquei a explicação basicamente resumida ali em negrito, né? Então, a força exercida no segundo êmbolo depende diretamente da força aplicada no primeiro e inversamente da área dos dois cilindros, né? Ou seja, uma força pequena pode ser multiplicada ou amplificada se a segunda área for maior, né? E vice-versa. Então tem que fazer sempre esses cálculos para saber se está igual. Exatamente, Letícia. E ela tem que sempre obedecer essas relações. Show? Vamos seguir? Podemos? Deem um sinal aí, deem um salve, por favor. Sim. Legal. Tem mais uma lei que é legal para a gente discutir hoje, de hidráulica. Pessoal, mais algum outro ponto para colocar aqui? Ou eu vou seguir, tá? Abra o microfone se quiserem aí, ou... Pode seguir. Show. Por mim, né? Pode seguir. Não, beleza. Maria Clara, claro? Outra pessoa que tava falando aí. Carlos, Vitor. Qualquer dúvida, pessoal, dá um sinal aí, hein? Demorou, vamos aí. Tá safe. Demorou. Pessoal, vamos falar sobre um maluco muito doido que chama Arquimedes. Esse malucão aí, na Grécia, eu acho. Ele descobriu, enquanto ele estava tomando banho, que o volume da água que escorria da banheira quando ele entrava era igual ao volume do corpo dele. Que é um bagulho que não faz sentido nenhum, né? Tipo assim, primeiro, como é que ele descobriu qual era o volume do corpo dele, tá ligado? Como é que ele calculou isso? E segundo, como é que ele calculou o volume d'água que tava escorrendo, tá ligado? Como é que ele contou o volume? Não sei vocês, mas eu acho isso muito engraçado, gente. Essa é uma das teorias, né, de como ele descobriu o negócio. O rolê. Tava meio chapado, pode ser. É... não, beleza. Complexo. Os caras da Grécia, meu, eles eram inspirados, né? A gente sabe. Não, demorou. Enfim, tem uma outra história que conta mais ou menos como ele descobriu o princípio de Arquimedes, né? Que foi nomeada pelo nome dele, lógico, ele que descobriu, né? Essa primeira teoria é meio absurda, mas essa outra é bem legal, faz sentido. Então era o seguinte, né? O rei lá, o rei Hieron II, ele queria descobrir se a coroa dele era de ouro maciço, né? Ou se era fajuta, se era falsificada lá, sei lá. Vocês já ouviram falar dessa história da coroa? Já, né? Provavelmente. É muito famosa essa história. E aí ele pegou para Arquimedes, que era o monstrão lá, o bichão da Grécia, e falou o seguinte, mano, descobre aí, se vira. E aí o Arquimedes, ele foi diretamente naquela questão da densidade que a gente falou antes, né? Já tinha descoberto antes. E aí ele... Só que assim, né, não tem como medir o volume da coroa, né? Impossível. Tipo, olha a geometria de uma coroa. Essa coroa aí, curiosamente, é do Game of Thrones, né? Da série. Mas enfim, vamos supor que era igual, né? Ou sei lá. E aí, como era impossível de medir o volume da coroa desse negócio, né? Ele pegou mano, ele fez o seguinte. Ele pegou a coroa, certo? Aí ele pegou um outro objeto de ouro que tinha a mesma massa que a coroa, né? Então, tipo, ele pegou e pesou a coroa e depois ele pegou e falou assim, pesa 1 quilo, sei lá. Aí ele foi, tipo, em algum lugar e falou, me dá 1 quilo de ouro, ou alguma coisa assim. E aí ele pegou um objeto e, enfim, o que ele fez, né? Ele pegou um outro objeto de prata ou de algum outro material que tinha a mesma massa também que essas duas coisas, né? Então ele tinha 1 quilo de coroa,
1 quilo de ouro e 1 quilo de prata, ou sei lá, qualquer outra coisa. E aí o que ele fez foi que ele pegou um balde, sei lá, cheio, né, transbordado, e ele enfiou um objeto de cada vez e mediu o volume que escorria da água, né, do reservatório. E aí, o que ele conseguiu descobrir com isso, né? Com cada um dos objetos, ele obteve um volume deslocado diferente, né? E aí ele conseguiu medir, através disso, os volumes das 3 coisas, né? E aí, sabendo que a massa delas é uma coisa e o volume era diferente, de acordo com o experimento que ele fez, né? O que ele descobriu é que a densidade de ouro era maior do que da coroa, né? E que a densidade da prata era menor do que a da coroa. Ou seja, provavelmente a coroa era fajuta, né? E era uma mistura aí de materiais entre ouro e prata, ou sei lá. Ou seja, não era maciça de ouro, né? Realmente. Então, tudo isso que ele fez, foi refletido basicamente numa lei, num princípio, né, que a gente chama de princípio de Arquimedes, né. E aí esse princípio também ele fala de um negócio que chama empuxo, né, que é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar, né, ou já devem ter constatado na prática também no que é empuxo. Mas é basicamente o seguinte, quando você emerge um sólido em um recipiente com água ou com qualquer outro tipo de fluido, né, o que a gente entende é, já que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né, o volume que é ocupado por esse objeto também, eh, sei lá, transborda do recipiente ou enfim, né. Eh, o princípio, na realidade, é o seguinte, né? Qualquer objeto total ou parcialmente imerso em um fluido ou líquido é impulsionado por uma força igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto, né? Ou seja, se você pega um objeto com um volume X e mergulha ele em alguma coisa, né? Você vai ter uma força que é colocada pelo próprio fluido, né? Nesse objeto, fazendo com que ele suba, né? Entre aspas. É isso que a gente chama de empuxo, né? E aí, a fórmula, né, na verdade, como eu falei, isso é uma força, né, e isso é calculado através dessa expressão, né, em que E é empuxo, né, que é a força do empuxo, na verdade, em newtons, né, que nem a gente estava tratando antes. D é a densidade do próprio fluido, né, então, quanto mais denso, maior vai ser a força para você, mergulhar alguma coisa, né, ou maior vai ser a força que vai empurrar esse objeto de volta para a superfície. G é a gravidade, né, que a gente sabe que é igual a 10 aqui, né, fazendo aquele, né, 10 metros por segundo quadrado. E V é o volume de fluido deslocado em metros cúbicos, né, ou em centímetros cúbicos, ou em litros, né, enfim, depende de como se for calcular. Mas a gente usa geralmente aí o Sistema Internacional de Unidades, né. Então, enfim, o que isso quer dizer, né? Se a gente for levar para uma análise, por exemplo, desses 2 corpos, né, vamos ver, ó. Nessa figura você tem 2 corpos, né. Um deles aparentemente é alguma coisa metálica, né, então parece que é prata, alguma coisa assim, ou chumbo, né, enfim. E o outro parece que é alguma coisa amarela, que não sei se parece uma bolinha de borracha ou sei lá, qualquer coisa assim, né. Quando você coloca essas 2 coisas no reservatório, né, repara que elas têm o mesmo peso, né, a setinha do peso aqui é igual praticamente. Então, qual que é a diferença entre essas 2 coisas, né? Por que que uma delas, desce e a outra delas fica parada na superfície, né? Vocês já devem ter feito alguns experimentos com outras coisas também, no mar ou na piscina ou qualquer banheira, sei lá, qualquer coisa assim, em que se você mergulhar um fluido, você tem um comportamento X, se você mergulhar algum objeto, você tem um comportamento X, e se você mergulhar outro objeto, você tem outro comportamento Y, né? Então uma coisa flutua e outra coisa afunda, né? Enfim. Fala aí, Flora. É feito aquele negócio que passa no domingo, né? Eu acho que é na SBT que passa, e que, tipo, os famosos vai lá e, tipo, tem que saber qual é o que fica no fundo da água e o que sobe. Eu me esqueci o nome, mas é uma coisa parecida. Que passa na televisão. Nossa, que da hora isso, eu vou procurar, eu não sabia disso. Eu vou procurar e vou levar para vocês na aula de exercício dessa semana. Afundou boia. Ah, que da hora. Enfim, é isso. E aí o que acontece, né, se a gente partir de uma análise em que os 2 materiais possuem o mesmo peso, né, qual que vai ser a diferença entre eles que vai falar se ele vai boiar ou não, né? É o próprio volume do objeto, né. Então, a tendência que a gente tem é, quando o objeto é mais volumoso, né, mas possui um peso igual ao outro, esse objeto mais volumoso, por ele deslocar um volume maior de água, né, ele tem uma força de empuxo maior que leva ele para a superfície, né. Por outro lado, se você tiver um objeto pequenininho, né, como uma bolinha de gude, um objeto de metal pequeno, né, o que acontece é que o peso dele vai acabar superando aí a força de empuxo, deslocada
que é a partir do fluido deslocado, né, porque o volume dele em si já é muito reduzido, né. Então aqui existem algumas aplicações na prática, eu vou até acho que o próximo slide já é aplicações, que é muito legal, que são coisas que realmente funcionam a partir desse princípio, né. Mas antes da gente mover para as aplicações, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida com relação a isso, a empuxo, ou a essa equação, ou, a figura, sei lá. Então, fiquem à vontade aí se alguém tiver alguma pergunta por enquanto, senão a gente está acabando a aula, tem 2 minutinhos só, e aí a gente consegue falar um pouquinho sobre as aplicações. Posso ler, posso explicar de novo. O que acontece, né, quando a gente tem um objeto determinado, né, ele possui um volume, né, e aí quando a gente mergulha ele na água, né, uma força é criada pela própria água ou pelo fluido, qualquer que seja, né, e essa força a gente chama de empuxo, né. O que acontece é que, quanto maior é o volume desse objeto, maior é o volume de fluido deslocado por ele também, né, e aí consequentemente maior vai ser a força colocada, pelo fluido para esse objeto submergir, para ele voltar à superfície, né, que nem eu estou colocando nessa figura aqui. Então, esse Ezinho aqui é o empuxo, né, ele sempre vai ser uma força que tende a fazer com que os materiais subam, né, em relação à superfície, e sempre vai ser proporcional diretamente ao volume do objeto, né. E aí o caso do afunda ou boia, tem a ver com o peso também dele, né, então, se o material for mais pesado, e possui um volume menor, né, então a gente consegue entender que a força-peso vai ser maior do que a força de empuxo, e ele vai subir, vai boiar. Aliás, e aí se o peso for maior do que o empuxo, ele vai afundar, desculpa gente. E se o material for uma bolinha de borracha, por exemplo, que possui um volume grande, né, ou uma bola de vôlei, por exemplo, que nem a gente usa na piscina para brincar, né, se o volume dele for muito grande e o peso for pequeno, então a gente entende que o empuxo, movido pelo fluido, né, em si, vai ser superior à força-peso, desse objeto, né, porque as bolas geralmente de vôlei e afins, né, bolinhas de borracha são leves, né, então, esse é o entendimento que a gente tem quando a gente fala se vai fundar ou boiar, sei lá, né. Fala aí, Maria Clara. Mas se eu pegar, tipo, duas bolinhas do mesmo material e uma for maior que a outra na questão de volume, aí a que for maior aí se cai em cima, né? Ou tá errado? Sim. Não, tá certo, perfeito. A ideia é sempre uma relação com peso e com volume, né. Se a gente pegar 2, vamos pensar 2 bolas, vai, uma bola de futebol e uma bola de basquete, sei lá. Acho que uma bola de basquete é maior que a bola de futebol, né. A ideia é que depende também diretamente do peso delas, né, mas se elas pesarem a mesma coisa, se o peso delas for igual, uma delas for maior e a outra for menor, né, a ideia é que a bolinha que for maior, ela vai ter um volume maior deslocado e a força de empuxo vai ser maior. Então, a tendência é que ela realmente supere a outra que seja mais, seja um volume menor, né, ou alguma coisa nesse sentido. Mas geralmente depende de caso a caso, né. Entendeu? Boa. Então, o peso que for, tipo, uma quantidade maior é o que desce, e o que são iguais é o maior, tipo, o maior objeto que sobe e o menor que desce. Se o peso deles for igual, sim. Exato. Ah, Mas tá bom. é sempre geralmente uma questão de balanço, né. Então, às vezes o material é mais volumoso, mas também ele pesa mais, aí tem sempre que analisar caso a caso, numericamente, né, é mais interessante. Aí você aplica essas 2 fórmulas, né, eh, e enfim, o aplica as 2 fórmulas, eu digo, a fórmula do empuxo e a fórmula do peso, né. Aí você entende qual que é maior, né, numericamente, e aí você consegue ter uma noção de se o objeto vai boiar ou vai afundar. Tá bom? Tá bom. Show de bola. Aqui algumas aplicações, vou passar rapidão que a gente já estourou o tempo, mas como eu já falei, o submarino aí é uma aplicação do princípio da lei de Stevin, né, na verdade, em que você tem uma grande, coluna d'água ali pressionando os materiais do submarino, né, isso também tem uma pressão massiva em cima dos materiais, e o mais interessante também é que dentro do submarino, ele não pode ter a mesma pressão que tem externamente, né, porque senão os seres humanos vão, morrer, a gente não é feito para funcionar, entre aspas, em qualquer pressão, né, a gente foi feito para funcionar, entre aspas, na pressão atmosférica, que é que a gente vive. Então, é muito interessante esse negócio de pressão, assim, submarino, em aviões também, né, avião ao contrário, na verdade, que no avião você tem que manter a pressão atmosférica lá dentro, né, mas lá no ar, lá em cima, você não tem uma pressão quase nenhuma, então, assim,
quando acontece algum tipo de brecha no casco do avião, o que você vê é que as coisas tendem a sair voando, né, para fora. E é por causa da pressão, da diferença de pressão, né, essa diferença de pressão cria uma força que expele as coisas para fora do casco do avião quando tem algum tipo de ruptura, né. E aí é uma falha catastrófica do negócio, não pode acontecer em hipótese alguma. Legal. Aí, ó, o navio é um veículo interessante que funciona também sob o princípio do empuxo, que a gente acabou de discutir aí, que é o princípio de Arquimedes, né, o loucão lá. Então, nesse caso, ó, observem, o peso dele é equilibrado pelo empuxo, né, do casco. Então, geralmente no casco, o que eles tentam fazer é criar um volume maior possível para ficar submerso ali, né, para fazer com que, essa força sustente, na real, o navio, né, a embarcação, e esse material também tem que ser o mais leve possível, para não agregar em peso no veículo, né, porque senão, se você criar um volume gigante, mas ele for de aço maciço, o negócio vai afundar, é lógico, entendeu. Então por isso que eles fazem uma casca, assim, geralmente bem fina, mas ocupando um volume externo grande, né, para manter o negócio, em cima, para cima. E aqui, que nem eu falei da aplicação automotiva da lei de Pascal, né, princípio de Pascal aí, nos freios dos automóveis, né, então, o que a gente tem geralmente é um pedal de freio aqui que possui um êmbolo, menor, né, que é a gente chama de cilindro mestre geralmente, e o segundo cilindro, que é o que está mais próximo aí à aplicação no disco ou enfim, né, é um disco um cilindro que possui um diâmetro maior, né, então ele vai possuir uma área de atuação maior e a força consequentemente vai ser maior também, né. A gente consegue ter uma frenagem mais interessante aí, sem você precisar necessariamente meter uma força gigante lá no pedal, né. A gente modela geralmente essas áreas, essa relação, assim, em função da força que a gente consegue atuar com o pé, né, no pedal de freio. E aí isso é bem interessante também, é bem legal. Maria Clara, pelo que entendi, também manja bastante de hidráulica, né, então vai saber do que eu tô falando. Beleza, gente. Falei bastante hoje, né. Por hoje é só. Alguém tem mais alguma dúvida ou pergunta? Pessoal, ou ficou claro, tudo claro, porque eu acho impossível. Maria Clara manja muito de física. Top, gostamos. Eu amo também muito física. Gente, nossa, eu tenho tanto livro aqui. Vocês querem ver os livros que eu tenho? Espera aí, eu vou pegar. Galera que ficar. Espera aí. Aliás, calma aí, antes disso, ó, alguém tem alguma dúvida? Porque senão eu paro a gravação, a gente fica aqui falando. Eu fiz mecatrônica também, Maria Clara, muito legal. Firmeza, então eu vou parar de gravar, hein, se ninguém tem mais nenhuma dúvida. Show de bola.